que não vinha a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é ele obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é ele obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, Peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Irmãos, saudamos a todos com a santa gloriosa paz do Senhor.
Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nesta manhã para trazer mais uma porção da Palavra de Deus. Para você que está conectado com a gente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho especial. E nessa manhã nós iremos meditar um pouco na Palavra de Deus. Eu quero que os amados irmãos abram a sua Bíblia comigo no Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15, parte A. Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15, parte A. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Repetindo a leitura em curso, não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Nesta manhã, meus amados irmãos e amigos, eu quero trazer um estudo bíblico falando sobre eu e a igreja. O termo igreja é fácil de se entender. O termo igreja é fácil de se compreender. Mas nós temos que aprender nesta manhã o relacionamento que o cristão ele deve ter com a igreja que ele congrega. Eu quero saber nesta manhã e falar para você que todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, tem que entender que todos aqueles que fazem parte de uma igreja, eles têm que obedecer às normas, às regras daquela denominação do qual ele faz parte. Daquela denominação do qual ele é membro do corpo de Cristo. E eu quero dizer também nesta manhã que Cristo é o fundamento da igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. A comunhão entre os crentes. Atos capítulo 2, versículo 42. Como se portar no culto. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. O serviço na igreja. Filipenses capítulo 2, versículo 14 ao 16. A oferta na igreja, segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 ao 9. E para encerrar aqui, não deis escândalo à igreja de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32. E o que é a igreja? Você é um jovem crente que talvez sirva ao Senhor desde a infância e já conhece o significado do termo igreja. Ou talvez você é um jovem novo convertido, que tem o primeiro contato com a igreja, a instituição religiosa. Agora, independente qual seja o seu caso, não abordaremos o assunto de forma teológica. Basta nos tratar sobre o seu relacionamento com a igreja. Então, eu quero dizer para você, nesta manhã, baseado aqui nesses textos bíblicos que eu acabei de relacionar, de relatar para você, que você pode meditar aí na sua casa, acompanhando a Bíblia, marcar com a caneta, com o marcador, né? Que Cristo é o fundamento da igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque nós sabemos que antigamente os irmãos do passado, os irmãos daquela época bíblica, não tinham o privilégio de congregar como nós hoje congregamos em um determinado templo. Porque eles viviam debaixo de perseguições. Ele vivia debaixo de lutas, de provações. E não tinha o privilégio que nós temos hoje de congregar e de adorar a Deus dentro de um templo.
Mas mesmo assim, eles cultuavam a Deus. Mesmo assim, eles buscavam a Deus. Mesmo assim, eles tinham prazer de cultuar a Deus onde quer que eles estivessem. Seja debaixo de uma árvore, ele se reunia para cultuar a Deus. Seja debaixo do túnel, eles se reuniam para cultuar a Deus. Por que eu digo isso, irmão? Porque existem irmãos por aí fora das nossas igrejas ou de outras denominações que cultuam a Deus debaixo do subterrâneo. Quando eu digo que eles cultuam a Deus debaixo do subterrâneo, eu estou dizendo que eles cultuam a Deus debaixo da terra. Imagine o calor. Imagine o sufoco que eles passam debaixo da terra para cultuar a Deus. E por que eles fazem isso, irmão? Porque eles não podem, em alguns países afora, ser pego com a página da Bíblia, senão é morto. Por saber que é cristão, que é crente em Jesus, ele é morto, ele é perseguido. Ele é exterminado da face da terra se ele confessar a sua fé que professa em Jesus. Mas eles têm prazer de adorar a Deus. E a Bíblia diz que independente da perseguição que venha, independente da luta que venha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque o fundamento dela é Jesus. Se a igreja fosse firmada em mim, ela não existiria. Se a igreja fosse firmada em outra pessoa, ela não resistiria. Se a igreja fosse firmada em outros meios, ela não subsistiria aos enfrentamentos, às provações e às lutas que ela tem passado. Mas graças a Deus que Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, é o fundamento da igreja. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quanto mais a perseguição acontecia, a igreja crescia. Quanto mais as lutas vinham, a igreja prevalecia. Quanto mais os cristãos morriam, decapitados, degolados, nas arenas, sendo comidos por leões, a igreja crescia, aumentava o número de cristãos, de irmãos na fé, para a glória do Senhor. Por quê? Porque é uma igreja que tem como seu fundamento o Senhor Jesus Cristo. E aqui fala sobre a ordem e a decência, na hora de cultuar a Deus. Não se pode apresentar a Deus de qualquer forma, não se pode apresentar a Deus de qualquer jeito, tem que ter a forma correta de se portar ao entrar na casa de Deus para cultuar ao Senhor. Como diz a Bíblia, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque é melhor obedecer do que oferecer sacrifício de tolos, porque eles não sabem que fazem mal. Então tem que ter um modo de se comportar, o modo de se vestir. Ali na casa de Deus, nós temos que ter reverência, respeito, e é isso que eu deixo para você nesta manhã, em nome